Boa noite a todos que estão aqui presentes. Sejam sempre muito bem-vindos nesta casa de luz, de amor. Aqueles que nos assistem de casa, se quiserem colocar água fluidificada. Antes do início do Evangelho, gostaria de lembrá-los que agora, no dia 3 de setembro, quarta-feira, nós teremos o segundo encontro com o nosso querido Tadeu, da Casa do Caminho. E são todos muito bem-vindos. Receber um abraço e uma palavra acolhedora dele acalenta a nossa alma. Às 19 horas. Obrigada, Yara. Vamos então tranquilizando os nossos corações, trabalhando o terreno para que fique fértil, que todos nós que estejamos sendo testados na nossa fé, que possamos sair hoje daqui com ela renovada, na certeza que o caminho do bem e o serviço ao próximo é luz a nos guiar, a exemplo do nosso Cristo. E neste sentimento de amor, de entrega, vamos juntos no Pai Nosso. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E hoje nós vamos falar um pouquinho, sem a pretensão de exaurir a respeito da vida daquele que
tem muitos nomes, né? Além de Adolfo Bezerra de Menezes, chamado do médico dos médicos, o apóstolo dos pobres, o Kardec brasileiro. Não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Quando a gente traz algumas referências, né, para nós, claro que Jesus é a nossa maior referência moral. Ele é o nosso mestre. Mas existiram aqueles que passaram pela terra e transformaram a si mesmos, de forma que impacta a cada um de nós, porque a gente se identifica em muitas coisas. Então a gente pensa que pessoas como o Dr. Bezerra de Menezes, como os apóstolos, eu sempre falo, gosto muito de Paulo de Tarso, como se eles tivessem nascido prontos. E isso é uma fantasia, uma ilusão que nos distancia de um lugar que nós já temos condições de nos aproximar, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos sendo chamados a essa reforma íntima e essa transformação. Então, quando a gente olha com humildade para as experiências que eles viveram, a gente percebe que eles passaram muitas provas e obstáculos. Ouso dizer que maiores do que todos nós. Mas a grande diferença é que eles não viam como uma vontade de Deus de nos prejudicar, não viam como a porta do sofrimento, não viam como martírio, não, ao contrário. Eles entendiam que tudo é aprimoramento para a alma, que tudo é oportunidade de serviço, de lapidar o espírito, e que esta vida, ela é passageira. Este mundo, o mundo real, o mundo de Deus não é este. Jesus já falava. Aqui é uma experiência que nós estamos tendo bendita. E quando a gente entende que a vida maior é muito mais ampla, as coisas vão ficando mais leves. Não significa mais fáceis. Então a gente vê que na vida de Adolfo Bezerra de Menezes, nunca penseis que estais a sós. O Senhor segue à frente e seus emissários socorrem-vos, amparando-vos, inspirando-vos e sustentando-vos nos momentos mais difíceis. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, numa vilazinha, dos lugares mais áridos do Ceará, né, chamado Riacho Peraí, gente, vocês vão me... Riacho de Sangue. Arlete está aqui me ajudando. Já começa por aí. A gente sempre pensa, né? Vejam, Jesus nasceu numa manjedoura. Então ele nasce ali, num lugar árido. Sua família era abastada à época. Seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, era militar das Forças Armadas à época. No entanto, seu pai era extremamente generoso e não sabia lidar de forma tão sábia com essa generosidade e acaba perdendo todos os seus bens, né? E foi uma época no Brasil muito desafiadora. Então eles tinham partidos políticos, né? Ele era ali do partido político dos liberais. Eu vou pedir para vocês terem paciência, tá? Que eu estou exercitando também este lugar. Dos liberais e tinham os conservadores. Nessa época, os conservadores tomam ali o lugar e eles precisam sair do lugar que eles moravam e foram para o Rio Grande do Norte. Passam uma temporada, depois que as coisas acalmam, eles voltam para o Ceará, não mais onde moravam, né, e vão para Fortaleza.
Dr. Bezerra de Menezes, o Adolfo, né, vai estudar em escola pública, depois ele estuda numa escola qual o irmão mais velho era o responsável, e era o caçula de 4 irmãos. Outros 2 irmãos dele tornaram-se doutores da lei, que naquela época chamava assim, mas ele sentia na alma um chamado para a medicina. E lá, naquela época, só existia medicina no Rio de Janeiro. Só que não é que nem hoje, que a gente tenha condição de pegar um avião, né? Não, ali o pai dele já tinha parcos recursos, né? Pouquíssimos recursos financeiros, explica para o filho as dificuldades e ainda assim o filho toma a decisão de ir para o Rio de Janeiro e cursar a faculdade de medicina. Para tanto, ele se candidata também, vou dizer Forças Armadas, que fica mais fácil para o nosso entendimento, para que ele pudesse receber algum dinheiro, trabalhar, estudar, receber dinheiro. Só que o que ele recebia era um valor muito pequeno, não dava para o próprio sustento e para a faculdade de medicina. Se eu ficar emocionada, vocês vão ter que perdoar várias coisas hoje. E aí, chega um dado dia que ele estava muito angustiado, porque os valores vinham se somando de dívidas, ele não sabia como ele iria pagar a faculdade, tão pouco como permanecer naquele local que ele estava alugando. Nisso, bate a porta dele uma pessoa, né, e perguntando se ele poderia ministrar aulas de matemática. Importante dizer que ele sempre foi muito inteligente, ele tinha uma inteligência diferenciada, desde novo, e era muito bom em matemática. Mas ele se surpreende, né, o aluno fala, olha, preciso muito, me falaram que você é bom, pode me ajudar? Aí ele fala, não, tudo bem, posso ajudar. Quanto que você cobraria? E ele, nessa época, já atendia alguns amigos, familiares, só que ele não sabia cobrar. Ele não cobrava. Quem queria pagava, quem não queria não pagava. E como que ele ia mensurar os valores das aulas, né? Então ele fala um valor ali simbólico. E aí a pessoa, né, o rapaz que bateu a porta pensa, nossa, um valor tão baixo. E tira as notas e fala, olha, doutor Bezerra, eu gostaria de adiantar o valor. E ele não queria, fala, não, você me paga só depois. Não, sabe por quê? Eu ganho uma mesada do meu pai, e se eu não pagar agora, pode ser depois, quando eu venho à aula, eu já tenha gastado esse dinheiro. Bom, enfim, ele convence o doutor Bezerra de Menezes a pegar e diz que na próxima semana ele estaria ali para a aula. Esse rapaz nunca apareceu para a aula. Vejam que nesse tempo da faculdade existiam muitos ateus naquela época. E a família de Dr. Bezerra de Menezes era extremamente católica. E ele passa uma fase meio agnóstico, né? Nem acredita, mas também não desacredita, né? E aí acontece esse fato, isso chama atenção. Ele começa a ir atrás desse rapaz, pensando, não é possível que esse rapaz sumiu, inclusive para devolver o dinheiro, porque ele sempre foi muito íntegro. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Dr. Bezerra de Menezes casa-se por amor com Maria Cândida Lacerda e eles têm 2 filhos, né? Ele, como eu disse, trabalhava nas Forças Armadas e era um valor que ele tinha fixo, seguro. E ela o convence a entrar para a política. E ele, um pouco resignado, bom, enfim. E aí, por ela, ele decide enveredar o caminho da política, mas para se candidatar, colocam ele entre a cruz e a espada. Ele teria que sair, deixar de ser militar para poder se candidatar. Ele fica em dúvida, mas ele toma a decisão de deixar aquele trabalho que lhe era fonte
de renda, seguro, e vai para a política. Ele é eleito vereador por 2 vezes, deputado, chega a assumir como presidente da Câmara Imperial, era império, não era o formato de república ainda. Nesse interim também, a esposa dele, depois de 5 anos de casado, tem uma enfermidade e muito rapidamente vem a desencarnar. Então, para ele é um grande choque, né? Os filhos tinham 3 e 1 ano ainda. E tudo isso balança muito o Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez um trabalho na política belíssimo, enfrentou oposições. Lutou pela abolição, lembrando que era a época que ainda existia abolição no Brasil. Trabalhou pelo meio ambiente e desistiu da política quando ele se depara com a corrupção e sente que não iria conseguir conciliar os 2 caminhos. Então, ali, mesmo decepcionado com muitas coisas que ele viu, né, mesmo frente à crise de ter perdido, entre aspas, porque a gente sabe que ninguém perde, né? A vida continua, mas ali naquele desencarne, entre aspas, precoce, porque também não foi precoce, né? Tudo tem uma razão de ser. Ele decide ficar na medicina, como médico homeopata. Não descreiais do amparo divino, através dos amigos do mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Não fosse pela intercessão daqueles que por vós se interessam do além, é possível que vos precipitasseis em mais profundos abismos de dor. Ele com 2 crianças pequenas, trabalhando como médico, a cunhada, a irmã da falecida esposa dele, começa a ajudá-lo a criar as crianças. E, de acordo com Divaldo Pereira Franco, diz que a mulher dele, no plano espiritual, começou a envolver para que ambos pudessem se unir matrimonialmente aqui na Terra. Então, olha quanta renúncia e quanto amor, né? Em prol de algo muito maior que não apenas a si mesmo, a própria irmã cria um ambiente para que eles pudessem se envolver e Dr. Bezerra casa com a sua cunhada. Então vejam que sempre há intercessão dos bons espíritos. Às vezes a gente fica preso a só pensando que devem ter tantos obsessores e esquecemos quantos amigos espirituais nós já amealhamos. E o quanto o nosso esforço próprio, a nossa disciplina, pode nos levar por caminhos muito mais leves e sadios na espiritualidade. Não conserveis ressentimentos no coração, sabendo que aquele que vos decepciona é um companheiro vencido pelos seus próprios conflitos. Nessa fase, Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma dermatose que ele, como médico, e outros amigos médicos não conseguem achar a solução. Era praticamente incurável. E um amigo dele vai até um centro espírita, né, lá em Niterói, e pede uma consulta pelo Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra nem sabia disso. E aí volta com um remédio homeopático. O Dr. Bezerra de Menezes era médico homeopático. Quando o amigo chega, o amigo não era médico, não tinha nenhuma ligação com a medicina. Fala, doutor Bezerra, explica. Passei num centro espírita. Lembrando que centro espírita, naquela época, não é que nem agora. Tá bom? O espiritismo foi uma época muito desafiadora, inclusive no Brasil, tá? De muitas perseguições. E aí, quando ele fala o nome do medicamento e a qual doença estava atrelado, Dr. Bezerra fala, não é possível, ele não teria como saber sem ser médico. Só que Dr. Bezerra nunca achou que aquela seria a sua doença. E começa a tomar medicação, em aproximadamente 5 dias, Dr. Bezerra está curado. Isso chama atenção, o intriga,
né? E ele fala, bom, eu quero conhecer esse centro, né? Esse médium. E aí ele começou a achar que podia ser esquizofrenia, podia ser N coisas, porque ele voltava-se para a ciência, né? Foi até lá, teve a oportunidade de conhecer, voltou outras vezes, e numa outra ocasião, um conhecido entrega para ele o livro dos Espíritos. E ele, o percurso do trabalho para casa levava 1 hora de trem, do transporte, de bonde. Ó, vocês viram, né? Ela nem sabia, ela veio já preparada para me ajudar, de bonde. Aí ele pega o livro e fala, bom, acho que eu não vou para o inferno só de abrir esse livro e ler, né? Fala, já que eu estou sem ter o que fazer, eu vou ler. E ele começa a ler e começa a se surpreender que tudo que estava ali escrito era o que ele acreditava. Ele falava, então eu devo ser se isso é ser espírita, eu devo ser um espírita nato. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. E aí ele decide anunciar publicamente que ele era espírita, tinha se tornado espírita. Relatam que havia mais de 2.000 pessoas aguardando para ouvi-lo falar. Ele que já tinha sido militar, passado pela política, então era médico conceituado, uma pessoa muito íntegra, que tinha conquistado a admiração de muita gente. E aí, quando ele anuncia que é espírita, né, muita gente acha que ele tinha surtado. A própria família, o irmão, manda uma carta dizendo que, a partir daquela data, ele não fazia mais parte da família. Então, vejam quantas provas e obstáculos, guardando o otimismo, guardando a fé e a confiança em Deus, que nunca o desamparou. Quantas vezes fechamos portas abençoadas de auxílio espiritual porque estamos com as portas da alma escancaradas para a sombra. Ao invés de ele ficar fixado no sofrimento e na dor, ele escolhe servir. Ele escolhe sair de si e olhar para o outro. E Dr. Bezerra fez isso de forma grandiosa. Não é à toa que nós começamos a falar de alguns nomes aos quais ele carrega. Quando ele anuncia ser espírita, começa uma grande jornada, extremamente desafiadora. Quando funda-se a Federação Espírita do Brasil, ele é convidado para a presidência, passa por esta tarefa, digamos assim, algumas vezes, porque todos que passavam não conseguiam conciliar os místicos e os intelectuais, porque os próprios espíritas brigavam entre si, não se entendiam, né? E Dr. Bezerra, numa reunião espírita, o espírito Ismael, que é um dos protetores do Brasil, né, pede para que ele ocupasse esta tarefa como mediador e profundo amor, o qual ele possuía. E ali, com muita dedicação, muitas vezes totalmente sozinho, principalmente quando ele abre os cursos, né, espíritas, ele não teve apoio de ninguém, nem dos próprios espíritas da federação, do centro. Quantas vezes pensou em desistir, mas era um pensamento rápido. Porque assim como vinham os desafios, também vinham muitos presentes divinos. É preciso compreender a necessidade de vigilância para que os perigos se não convertam em desastres e para que a expectativa não se transforme em angústia. Ele
passa a vida dele inteira atendendo praticamente sem cobrar. Ele casa-se, como eu disse, com a cunhada e teve mais 7 filhos, ou seja, ele teve 9 filhos. Vivia uma vida paupérrima, com muitas dificuldades financeiras, mesmo tendo condições de viver uma vida extremamente abastada. Porque a profissão de médico até hoje é uma das mais reverenciadas. Mas ele fazia questão de não cobrar. E nesse movimento de não cobrar, muitas coisas foram acontecendo na vida dele, né? Muitas histórias. Quantas mães com crianças iam lá e não bastasse não cobrar, ele tirava o dele para dar. Porque muitas vezes aquela mãezinha não tinha dinheiro para comprar medicação, não tinha um alimento. E ele não media esforços para auxiliar. Teve uma situação que ele já tinha dado todo o dinheiro dele, né, e ele tira o anel de formatura, que era a única coisa que restava, e ele entrega para essa mãe. Numa outra ocasião, um senhor o aborda na rua, e ele também não tinha, ele tinha carteira, nem sabia exatamente o que tinha na carteira, ele entrega toda a carteira. E na hora que ele sobe no bonde, ele lembra que ele não tinha o recurso para pagar o bonde porque ele tinha entregue a carteira. E ele tem que descer do bonde e pedir para outras pessoas o dinheiro do bonde. Lutais, acima de tudo, contra a ociosidade que tenta vos barrar a marcha. A hora é hoje, o momento é agora. Dr. Bezerra é exemplo de trabalho, de disciplina, de dedicação, de empenho. Já no final ali da vida dele, nos últimos 5 anos, quando ele começa ainda mais intensamente esse apostolado do servir, a esposa dele vai procurar o amigo, que era o farmacêutico, e conta que eles estavam numa situação que não tinha mais o que comer dentro de casa. E que não adiantava falar com ele, né? E aí o amigo fala, nossa, não sabia. E aí combinou com muito sacrifício com o Dr. Bezerra, de que aqueles que tinham recursos, porque não eram só os pobres que o procuravam, todas as pessoas o procuravam como médico. Então ajustou-se que aqueles que tinham um pouco mais de condição, que pagariam um valor também módico, não era nada absurdo, só que pagaria para esse amigo, porque Dr. Bezerra, se chegasse o dinheiro, ele dava para os outros pacientes. Né? Tanto é que teve momentos que ele foi pedir para o amigo, pelo amor de Deus, me dá, que vai voltar. Né? E quantas vezes esse valor voltava? Teve uma circunstância que diz que ele abraçou uma das pacientes e ele não tinha realmente nada. E ele lembra de Maria, porque ele era muito devoto a Maria, né? Santo Agostinho era um dos mentores dele. E aí ele fala, olha, receba o meu abraço. Então, quando ele não tinha, né, o recurso material, ele oferece de si. Ele oferece todo o amor dele. E faz uma oração a Maria. E diz que quando ele chega em casa, essa mulher tinha provimentos, que tinha chegado até ela. Olha o exercício da fé e da confiança. Né? Ele dizia que toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material, os desajustes da consciência. É o que esta casa sempre nos lembra, né? Que cada doença tem o seu traço mórbido de caráter. Falei certo? E ali nesses últimos 5 anos, o Dr. Bezerra, ele é convidado novamente a assumir a presidência da Federação Espírita, né, no momento que ele já estava debilitado, mas ele escuta ali Santo Agostinho dizendo, é necessário que você o faça.
E ele era obediente, uma coisa que nós não somos. Obediente. Ele vivia o Cristo. Ele não falava de Cristo. Ele vivia o Cristo. Como dizia Paulo de Tarso, né? Revisto-me no Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Dr. Bezerra foi isso. E ali no final já, né, em janeiro de 1900, realmente ele é acometido de uma grave doença, vem a desencarnar só em abril. Então vejam, uma pessoa, a gente poderia dizer uma pessoa tão boa, né, passou 4 meses aos nossos olhos de muito sofrimento. Mas eu tenho certeza que não era a forma que ele via. Porque esses espíritos, eles veem, como eu disse, os obstáculos de forma diferente. Segundo o Divaldo ainda, falava que quando o Dr. Bezerra completou 50 anos na espiritualidade, de desencarne, foi feita uma reunião e muitos espíritos ali, encarnados, desencarnados, né, encarnados em desdobramento, mais de 3.000, 5.000 espíritos, não vou falar número para não me arriscar, querem fazer uma homenagem a ele. E disse que um pergaminho espiritual, né, um documento vindo de Maria, por Celina, e dizendo que ele estava sendo convidado a reencarnar, né, fora aqui dos orbes da Terra, né, do sistema solar, já num planeta muito mais elevado. E aí Dr. Bezerra intercede e pede à Mãe Maria que enquanto tiver um sofredor no Brasil, que ele não seja digno de ser feliz. Que ele possa ter a graça de secar as nossas lágrimas. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. O grande antídoto para todos os males é o amor, que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Esta frase resume toda a vida de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que nós possamos sair daqui refletindo nesses pequenos trechos, mas dessa grande lição que Dr. Bezerra deixou a todos nós, não pelas palavras, mas por tudo aquilo que pôde vivenciar, e que nós possamos assumir o compromisso conosco, com a espiritualidade amiga, mas sobretudo com o nosso querido Mestre Jesus, governador do planeta Terra, e nos tornarmos a cada dia um pouco melhores, não do que os outros, mas que possamos vencer a nós mesmos, os nossos egoísmos, o nosso orgulho, as nossas paixões, tudo aquilo que nos impede de vivenciar o bem que já está disponível a todos nós. Que Dr. Bezerra seja um estímulo de fé, de confiança, de que nós nunca estamos sozinhos. Não importam quais sejam os desafios, se nos abrirmos e confiarmos e fizermos o nosso melhor, a vida nos sustentará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus, que todos possamos ir em paz, em silêncio. Uma boa noite.